Algumas coisas chamaram a atenção ontem. É curioso, antes de começar a falar do jogo, as pessoas sempre perguntam pra gente, né? E aí, o que você acha que vai acontecer? Pergunta pra todos vocês, todo mundo, né? A gente passa nos lugares, e o que você acha, Everton? O que você acha? Aí numa semana você diz, cara, a situação tá... Numa rodada você diz, a situação tá muito complicada. Na outra rodada você diz, eu acho que não cai mais não. Aí na outra rodada, com as ajudas principalmente do Ceará, você diz, acho que agora cai. Aí daqui a pouco você diz, não, acho que agora não cai mais não. E essa volatilidade... O torcedor também tem. Todo mundo tem. Acho que até o elenco tem. Isso que eu ia dizer. Acho que até o elenco tem. Eu não sei o que pode acontecer daqui até antes do jogo, mas ontem, depois do que nós assistimos, de um bom primeiro tempo do Cruzeiro e depois de tudo que aconteceu no segundo tempo, a contusão do Robinho, a expulsão do Egídio e o Renato inteligente, meteu 3 garotos num time que já estava cansado no segundo tempo. Falei com o Du aqui fora do ar. Ô Du, eu acho que todos nós pensávamos, né, que o Cruzeiro sentiria fisicamente, impossível manter aquela intensidade do primeiro tempo. E o Renato meteu 3 garotos ali e acabou o Grêmio ganhando o jogo. Mas o que mais me chamou a atenção nem foi o jogo, nem foi tudo que aconteceu dentro de campo. O que mais me chamou a atenção foi o abatimento do Adilson na coletiva. Eu não sei se foi uma impressão só minha, mas eu fiquei... Não, eu também tive essa impressão. Também, eu achei muito abatido na coletiva. O mesmo abatimento que o Abel vinha tendo. A impressão, já que vocês falaram, vê se vocês tiveram a mesma impressão que a minha, então. Eu já vi o Cruzeiro fazendo partidas piores que a de ontem, ganhando ou até mesmo perdendo, piores. O Cruzeiro não fez uma péssima partida, só que não funciona mais como um time. A fase, a perna pesa. Já vi jogos onde eles estavam piores e às vezes já venceram, mas aí, eu estou vendo perna pesada, gol pequeno, aquela atmosfera negativa. É uma atmosfera que envolve jogador, dirigente, torcida. Claro que em um jogo pode mudar e sair com uma vitória e depender de outro, mas é uma atmosfera negativa, da bola não conseguir entrar, falando, meu Deus do céu, tá tudo conspirando, e isso passa pro atleta, o cara sai desanimado, você vê que ele corre, você vê que ele entrega, algumas figuras, você vê ontem o primeiro tempo que o Cruzeiro fez, aí você fala assim, não tem jeito não, velho, os caras estão fazendo força demais pra jogar e não consegue. A fase, né, a fase é muito ruim, e quando a fase é ruim, até na nossa vida, a gente acha que tudo vai dar errado, né? Você tá desempregado, você vai em busca de emprego, você sai de casa com a cabeça, não vai dar, né? Tem 1 mês e meio que eu tô tentando, eu vou lá fazer entrevista, mas eu sei que não vai dar. É assim que funciona na vida real. Você vai ao médico, você já tá com algum problema, você vai, não vou não, porque senão vai descobrir outra coisa. Então, os jogadores do Cruzeiro, acho que na cabeça deles, né, o fator psicológico conta muito. Tem gente que não acredita nisso, né? Mas o fator psicológico conta muito, principalmente nesse momento. E ele entrou em campo ontem. A questão da fase ruim entrou em campo ontem. A lesão do Robinho. Os cartões amarelos justamente para os jogadores que estavam pendurados. O gol do Grêmio, o primeiro. Desvia a bola. Pega no biquinho da chuteira do Egídio, tira o Fábio da jogada. Você disse que o Cruzeiro não jogou tão mal. Eu já vou pelo contrário. Eu acho que o Grêmio entrou em campo completamente desinteressado, aéreo, numa rotatividade a menos. E no momento que o Grêmio se interessou um pouquinho pelo jogo, isso partiu da garotada, ele encaixotou o Cruzeiro. E foi justamente no momento em que o Cruzeiro ficou com um jogador a menos. Os meninos fizeram isso. E ficou com um jogador a menos justamente na jogada que o Cruzeiro poderia ter aberto o marcador. Na melhor jogada do Cruzeiro no jogo. Que o Robinho finaliza, a bola entrar. E o jogador do Grêmio, acho que foi o Michel. Não lembro quem que tirou a bola. Michel. Foi o Michel. Se joga na bola e acaba tirando. E a lesão do Robinho, tomara que não seja tão grave como a gente imagina que tenha sido, porque a imagem é muito forte. Agora, gente, perdão. Eu já tava contando com essa vitória do Grêmio, sinceramente. Eu não contava com
com a vitória do Cruzeiro, nem com o empate, até no bolão que a gente vai conferir. Eu acho que eu broquei nesse jogo, 2-0 Grêmio. Eu já contava com essa vitória. O Cruzeiro tá trabalhando com a última rodada. E a minha preocupação da última rodada eu quero que o Cruzeiro vença, eu quero que o Cruzeiro fique, mas eu não acredito. Eu não acredito que ele consiga vencer o Palmeiras. É a opinião do profissional. Por que eu tenho que ser profissional? E pelo que eu tenho visto dos últimos jogos, pelo que eu tenho visto de rendimento do Cruzeiro, eu não consigo acreditar que o Cruzeiro vai vencer o Palmeiras. Uma coisa é o que você quer que aconteça, outra coisa é o que você, como analista, como profissional, como comentarista, imagina que vai acontecer. Assim como eu não acredito que o Ceará vai pontuar contra o Botafogo lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. E aí o castigo vem para quem ficou com 7 vitórias no campeonato. O castigo vem para quem tem menos pontos do que rodada. Nós temos 37 rodadas no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem 36 pontos. Isso é uma coisa surreal. O Flamengo ontem abriu 54 pontos do Cruzeiro. Impressionante. Nossa. 54 pontos é a pontuação do Inter, o 8º que tá indo pra Libertadores. Impressionante. É uma coisa completamente surreal, inacreditável essa disparidade. E nós estamos falando de 2 gigantes. A gente tá falando de um Flamengo e de um Cruzeiro que, ano retrasado, decidiram uma Copa do Brasil e o Flamengo perdeu. A gente tá falando de um Flamengo e Cruzeiro que o Cruzeiro, nos últimos anos, foi lá e eliminou o Flamengo de competições. E esse ano, esse Flamengo abriu 54 pontos do Cruzeiro em uma competição que até agora tem 37 rodadas. A campanha do Cruzeiro, ela é pífia, ela é medíocre, ela é vexatória. E se o Cruzeiro cair no domingo, é porque ele mereceu cair. Ele mereceu cair por vários fatores, não só dentro de campo. Se ele cair domingo, ele fracassou dentro de campo, mas fora de campo, o Cruzeiro já caiu há muito tempo. O Cruzeiro já fracassou fora de campo há muito tempo. É o tal do rebaixamento moral que a gente falou. Ele já tá derrotado fora de campo há muito tempo. E custaram a ver isso. Aliás, até agora tem gente que não viu que o Cruzeiro fora de campo é um verdadeiro vexame. Se apequenou fora de campo. E o desastre maior pode vir dentro de campo no domingo. Então não dá pra analisar só Grêmio 2-0 Cruzeiro. Não dá mais pra falar de Cruzeiro analisando um jogo específico. Porque tudo que acontece num jogo específico é consequência do que vem acontecendo a temporada inteira de 2019. É difícil você pensar uma coisinha ou outra. Agora a gente vai trabalhar durante o programa tentando escalar o Cruzeiro para domingo, que tá cheio de desfalque, cheio de problema. Como que vai ser o Cruzeiro taticamente? Dentro da entrevista do Adilson que o Everton falou, uma coisa que me chamou a atenção, Everton, na entrevista coletiva do Adilson, ele falou que quem vai fazer o gol domingo é o torcedor. Ele falou, mas ele falou isso. Só se ele estiver falando do Léo ou do Fabrício Bruno, né? Que são cruzeirenses declarados. Só se ele estiver falando deles, porque o torcedor não vai fazer o gol. O torcedor vai estar na arquibancada. O torcedor não abandonou o Cruzeiro em e nem vai abandonar, a gente vai ter um estádio cheio. Sim. Mas é que dá a impressão que precisa chamar, né? Mas eu sinto que o torcedor... Dá a impressão que coloca a responsabilidade no torcedor. Se o torcedor não for, a gente vai cair, hein? Eu sinto que o que o torcedor tá sentindo é o que eu acabei de falar aqui. Ele quer que o Cruzeiro não caia, ele tem um sentimento, ele até acredita no improvável, mas lá no fundo, ele sabe que é uma zebra muito grande o Cruzeiro ganhar do Palmeiras domingo. Só pra ilustrar aqui o que você disse da campanha, o Cruzeiro tem 7 vitórias no campeonato, CSA que já tá rebaixado tem 8. CSA tem mais vitórias que o Cruzeiro. CSA tem uma vitória a mais do que o Cruzeiro. O Cruzeiro tá empatado com a Chapecoense, com 7, com a Avaí, que só tem 3, que é a pior campanha, acho que da história dos pontos corridos. Mas é realmente uma campanha assustadora e eu acho muito sintomático que nessa última rodada, né, perigando cair, não dependendo só dele, estejam fora Thiago Neves afastado, Edilson com cartão amarelo, Egídio com cartão amarelo, e a turminha da piscininha e a turminha dos nego velho, derrubou o Rogério Ceni. Acho que é sintomático. Falando de números ali, o Cruzeiro não vence há 8 jogos. Há 8 jogos. Nos últimos 24 pontos disputados, o Cruzeiro conquistou 4. Mas espera aí, o Mano tava aqui ainda? Não. A culpa quiseram do jogar a culpa pro Mano, mas ele não é. Não, porque foi até essa justificativa, questão de pontos, né? Na declaração. A última vez, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, o Cruzeiro marcou um gol. O Cruzeiro não vence há 8 jogos. Nos últimos 7 jogos ele fez um gol. E esse gol que ele fez foi numa goleada que tomou de 4-1.
É por isso que, no meu papel de comentarista, e tirando o lado bairrista, que a gente não quer que os clubes aqui caiam, a gente queria o América na Série A, a gente quer o Cruzeiro na Série A, mas no papel de comentarista, de analista, como se fosse, por exemplo, se eu estivesse analisando o Ceará com o Botafogo, que eu acho muito difícil o Ceará pontuar. Eu acho muito difícil o Cruzeiro ganhar do Palmeiras. Mesmo o Palmeiras não vislumbrar muita coisa, ele tá vislumbrando uma vice-liderança, né? O Santos recebe o Flamengo na Vila Belmiro e o Palmeiras se o Santos perder, ele joga por um empate contra o Cruzeiro. E por R$1,5 milhão por uma colocação melhor. Mas eu não consigo chegar hoje pro torcedor do Cruzeiro aqui e passar um motivo. Olha, eu acho que o Cruzeiro vai vencer por isso. Eu não sei o que eu falo. Eu não sei, cara. A camisa? O adversário tem camisa. O momento do adversário é melhor. O técnico que chegou, ele tem 2 jogos e 2 derrotas. O aproveitamento dele é de 0%. Então, sinceramente, gente, acho que aqui o nosso papel, ele às vezes dá um fio de esperança pro torcedor, mas principalmente passar a realidade. Mas se você fio de esperança, você ficar aqui enchendo eu não posso esperança, mentir. mas acima de tudo iludindo, é uma irresponsabilidade muito grande e ato que a gente não vai cometer aqui. A realidade do Cruzeiro na competição inteira está nos números destacados agora pelo Alê, menos vitórias que o CSA. E outra coisa, nós estamos falando de um Cruzeiro com uma folha de pagamento hoje na casa de quase R$8 milhões. Quase R$8 milhões. De uma estrutura invejável, incomparável. E esse time simplesmente não rende, não anda. E que se tá precisando de dinheiro, e como está, uma manutenção na Série A em 16º colocado renderia 11 milhões, ou seja, uma folha ainda sobra 3 milhões para tentar acertar 13º de funcionário, ficar permanece na Série A. O problema é bem mais grave do que se imagina, porque a questão não é só o que acontece dentro de campo. Fora do campo, o Cruzeiro já está rebaixado há muitos meses. No início do Campeonato Brasileiro, fora de campo, o Cruzeiro já estava rebaixado. E o que nós assistimos dentro de campo é tão somente o reflexo daquilo que acontece fora de campo. E vamos esperar primeiro acontecer, e mesmo que o Cruzeiro permaneça, eu tenho certeza que os discursos aqui na segunda-feira terão uma convergência sobre efetivamente quem é o grande culpado dessa situação do Cruzeiro. Vexame de qualquer jeito, caindo ou não. Everton, por isso que eu tô dizendo que independentemente da informação que o Guilherme Pio, do Jornal Hoje em Dia, tá mandando. Obrigado, Pio. Carga total pro jogo de domingo. 30 mil ingressos. Eu recebi mensagem no Twitter. E pra torcida do Palmeiras, aqui, 1.000 ingressos. E ainda há chance de não ter essa venda pra torcida do Palmeiras. Porque o Cruzeiro tá tentando ainda jogo de torcida única, né? Eu recebi algumas mensagens aqui no meu Twitter de torcedores do Cruzeiro dizendo, me chamar pra ir no jogo, eu não vou, eu cansei. Tem um monte aqui, e é o que o Alê disse, né? Empurrar essa pica pro torcedor agora é muito cômodo. Só fazer um apelo. Vai continuar, pois não? Pro torcedor que for ao jogo domingo, independentemente do resultado, como você disse, Everton, cara, põe a mão na consciência e não faça vandalismo. A gente teve o exemplo do Curitiba, foi em 2009. O Couto Pereira. Foi. Perdeu quantos mandos pro ano seguinte? Nossa, foi 10 mandos. Muita coisa. Então, qualquer coisa que aconteça no Mineirão domingo pode ser prejudicial pro clube na próxima temporada também. Então, muito juízo. Lembrando que o Cruzeiro já tem problema. Já tem a punição no clássico contra o Atlético. Já tem que cumprir na temporada que vem. Não pode piorar. Independentemente de estar na Série A ou na Série B na temporada que vem, perder mando de campo é muito perigoso. A gente sabe da dificuldade que o clube vai ter ano que vem. Então, torcedor, você não tem culpa de nada. Mas, por favor, tenha juízo. E não seja culpado. Não vá, até agora você não é. Não vá a campo pra brigar. Você pode ir pra vaiar, fica à vontade, mas não vá pra brigar, quebrar estádio, porque isso não adianta nada, isso não vai mudar nada.